Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou a Viviane Férsula e hoje eu gostaria de te convidar para mais um Café com Deus Pai, este livro abençoado do pastor Júnior Rostirola, o qual tem nos alegrado tanto, né? Deus tem nos ensinado tanto através dessas meditações, dessas palavras que o autor também usa para nos ensinar algo importante da parte do Senhor. Então eu te convido para que você venha meditar hoje nessa palavra, nessa mensagem, que você possa ter um dia abençoado aí e meditando no que Deus está querendo falar comigo e com você, tá bom? Então, o título Obedeça diz assim, Deuteronômios 28, 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Se queremos obter a bênção do Senhor, é necessário obedecer. Obedecer a Deus não requer simplesmente seguir regras impostas por uma religião. A obediência é um ato de gratidão a tudo que o Senhor já fez e irá fazer na vida de cada um de nós. Em 1 Samuel 15, 22, diz que a obediência é melhor que o sacrifício. Ou seja, não se trata de uma barganha por meio da qual você poderá ser abençoado seguir fielmente as doutrinas cristãs. Se isso não for feito de coração puro e sincero, será um esforço em vão, que no mínimo o levará a ter uma vida ética, somente isso e nada mais. Todas as vezes que leio este texto de Deuteronômios, faço a seguinte analogia. É como um relacionamento entre pai e mãe para com seu filho, que ensinam, orientam, aconselham, explicam, consolam, encorajam, sustentam e proporcionam o melhor para o seu desenvolvimento. Mas, atrelado a isso, espera que o filho lhes obedeça, lhes dê a devida honra por serem seus pais. É preciso entender que há princípios na palavra que devem ser colocados em prática se queremos ter uma vida abençoada. Há aqueles que frequentam uma igreja, mas por sua infidelidade não desfrutam das bênçãos de Deus. Isso porque as nossas atitudes é que determinam quem somos diante de Deus. Seja obediente por amor a Deus e com demonstração de gratidão por sua fidelidade, bondade, misericórdia e graça. Escolha viver para o Senhor e para agradá-lo. Deus conhece o nosso íntimo e retribuirá a cada um conforme seus atos e a intenção do seu coração. Meus queridos, não é um modo da gente falar, da gente se vestir, que nos caracteriza como um cristão, mas sim a obediência. Aqui nós lemos que obedecer a Deus não requer simplesmente seguir regras. A gente tem que ser grato ao Senhor, grata por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu sempre falo aqui que nós estamos aqui nesta terra para cumprir um propósito. Já devemos ser gratos a Deus porque nós estamos aqui vivos, eu aqui falando e você aí escutando. Gratos a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, na sua vida. Deus tem, de certa forma, abençoado. Mesmo às vezes a gente não estando em desobediência, né, tem coisas que Deus nos abençoa. Mas Deus não quer que a gente faça, como o autor falou aqui, barganha, que a gente negocie as bênçãos. Ele quer que nós sejamos
fiéis a Ele, obediente, fiel na obediência. Se você decidiu obedecer, seja fiel a isso, seja fiel a esse compromisso que assumiu diante do Senhor. E a obediência, quando a gente se torna obediente, ela nos traz vitória. Deus nos abençoa, porque Deus nos capacita para que a gente possa falar para outras pessoas da obediência, como elas têm que ser obedientes para ter uma recompensa da parte do Senhor. Então a obediência, ela alegra muito o coração de Deus. E é importante que a gente venha ter esse discernimento, que a gente venha ter a sabedoria de escolher, optar por obedecer ao Senhor. E não ao que eu quero fazer, ou não o que outra pessoa queira que você faça. Não, obedeça a Deus. A gente sente quando Deus fala conosco. Quando principalmente coisas erradas, não é para fazer. Você sabe que é errado. Eu sei que é errado. Então nós não temos que fazer. Isso já é uma questão de obedecer. Então, a obediência, ela gera no Senhor um derramar de bênçãos para nossas vidas. E nós não queremos desobedecer. A gente não deve querer desobedecer. E sabe o que acontece quando a gente desobedece do Senhor? Desobedece ao Senhor? A desobediência, sinto até informar. Sinto muito em poder informar dessa forma. Para quem não conhece ainda totalmente a palavra, a desobediência, ela pode gerar a separação de Deus e gerar a morte, e levar à morte. Levar à morte espiritual, levar à morte física. A gente não pode deixar com que essa separação, a gente não pode deixar que venhamos nos separar da presença do Senhor em nossas vidas. A gente não pode deixar com que nós homens venhamos nos afastar, eu digo homens no geral, tá? Venhamos nos afastar de Deus, porque as consequências vêm. Quando a gente erra, as consequências vêm. Quando a gente peca, as consequências vêm. E eu sou prova viva disso. Por desobedecer algo que até mesmo meu pai falou para não fazer, eu passei, sufoco. Mas para a honra e glória do Senhor, quando o dia que eu decidi, tomei a decisão de renunciar tudo aquilo que não era para ter feito e ter aceitado, ouvir, e ter escutado o que Deus, através até Deus usa os pais da gente, a gente não tem noção disso. Às vezes eu falo que mãe tem visão de águia. Muitas vezes quando a minha filha quer fazer alguma coisa, eu também falo, não faça. Para, daqui a pouquinho quando vê acontece. Aí vem aquela velha frase, eu não te falei, eu não te avisei, frases que a gente não gosta de escutar, gera a desobediência, gera uma consequência. Então, Deus deixou esses mandamentos para que a gente fosse poupados dessas consequências. E lá em Romanos 8, 38 e 39 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada pode separar. Nada pode separar. Mas para isso, a gente precisa obedecer. É difícil obedecer, né? Às vezes a vontade da carne é falar mais alto, mas ainda assim, a gente tem que se recompor, botar a cabeça no lugar e falar, opa, não vou fazer.
mesmo que esteja com a maior vontade de fazer aquilo que te atrai para o erro. Não faça, coloca a cabeça no lugar, toma posição, atitude. Atitude de homem de Deus, atitude de mulher de Deus, não faça. E tem uma palavra incrível que eu li agora aqui, eu me atentei bastante para ela, que é assim, tá lá em Romanos 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Vou começar de novo. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Gente, quando eu li isso aqui, sabe, tem coisas que você tá lendo e não se dá por conta? Esse um homem que tá falando na desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, tá falando de Adão. Por causa de Adão, a gente, né, a descendência depois, somos todos pecadores. Porque Deus tinha outros planos se ele e Eva não pecassem. Tinha outros planos para nós. Mas aqui ainda fala, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quem serão feitos justos? Aquele que obedece a palavra do Senhor, aquele que diz o sim para o nosso Deus, aquele que se entrega, aquele que vai falar do amor e vai tentar ganhar muitas outras pessoas para andar no caminho dele, fazer a vontade dele. Esse um é Jesus Cristo, que permitiu, que foi obediente também a Deus. Ele foi obediente a Deus, porque ele veio sabendo que iria passar por isso. E ainda assim ele cumpriu, mesmo ele tendo pedido para o Pai, se possível, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas Deus queria que isso acontecesse para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui falando do amor dele para conosco. Então esse um homem, por meio de muitos, ele nos fez justo. Então, pense nisso. Se você ainda não disse o seu sim, se você ainda não está com vontade de obedecer, pensa nisso. Não deixa para a última hora. Hoje mesmo eu estava até falando, ontem falando num estudo com mulheres sobre... Eu louvo a Deus, né? Porque a gente às vezes tá no caminho do Senhor, mas tem coisas que a gente deixa de lado, assim mesmo como foi lido aqui, que tem pessoas que estão na igreja. Onde tá aqui? Que tem pessoas que estão na igreja, mas ainda assim são falhos. E eu digo que eu fui uma pessoa que estava assim, meia, como dizer assim, meio desanimada. Mas eu não deixava de estar indo para o culto, não deixava de estar na presença do Senhor. E eu me atentei para isso, porque como é maravilhoso, como foi maravilhoso para eu estar tomando essa decisão de fazer isso para vocês, de estar me colocando, antes de estar fazendo esse vídeo, já estava me colocando cada vez mais na presença do Senhor, querendo mais da presença do Senhor. Eu me atentei que eu não precisei passar pela dor para estar de volta
fazendo o que Ele queria que eu fizesse. Não, eu estou fazendo de coração aberto, amando a cada dia mais falar da palavra de Deus. Eu fico às vezes minutos, quase 1 hora, às vezes até mais, para poder meditar no que está aqui, no que está sendo falado através deste livro, destas mensagens. Então Deus é maravilhoso. Por isso não deixe chegar a dor para que você venha para os caminhos do Senhor. Não deixe, não precisa. Tem gente que fala, né? Ah, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não digo assim dor, que tem que estar no fundo do poço para vir, para despertar. Que às vezes muitas pessoas precisam vir pela dor. Não, a gente tem esse controle, Deus nos deu esse poder para controlar a nossa vida. A gente pode ter consciência, é só a gente raciocinar, pensar e fazer o que é certo. Muitas pessoas que já estão na igreja às vezes saem fora dos caminhos do Senhor, perdendo o seu tempo aí fora, desperdiçando o seu tempo com outras coisas. Deus, Ele quer hoje. Se Ele está te chamando, Ele está te chamando hoje. Não perca essa oportunidade. Pensa nisso. E ainda, a frase diz assim: acredite que Deus equipou você para ir muito além da sua capacidade. Você não crê que você é capaz? Às vezes você pode achar que você não vai fazer tal coisa, ou que não vai conseguir fazer tal coisa. Se coloque na dispensação do Senhor. Comece a ter discernimento e sabedoria, a se colocar e a falar e a pedir para o Senhor. Peça primeiramente para o Senhor para que Ele venha tocar no seu coração. As coisas vão começar a mudar. Mas isso é algo que tem que ser feito somente você e Ele. Ainda assim, a Viviane aqui pode sim ajudar em oração, mas tem coisas que é você e Deus, somente. E a palavra-chave é sincero. E a leitura bíblica é Provérbios 3. Então, seja sincero ao falar com o Senhor. Seja sincera a se declarar e se entregar de todo o seu coração, de toda a sua alma. E você vai ver as recompensas, você vai ver as bênçãos que serão derramadas nas suas vidas. Você não vai nem acreditar quando isso acontecer. A gente pode achar que é coisa de maluco, mas acontece, tá bom? Então tenha um dia abençoado, medite nesta palavra e amanhã eu estou de volta para mais um Café com Deus Pai. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Até amanhã.